Neymar cortado da seleção brasileira. Ora, ora. Surpresos? Eu tenho batido nesse tema quase que solitariamente, pregando no deserto há algum tempo. Não era o momento. E não era mesmo. Os processos precisam ser respeitados. O corpo humano tem limites. Uma recuperação de um LCA não se faz da noite para o dia. O que não quer dizer que quem defenda isso esteja defendendo a ausência definitiva do Neymar da seleção brasileira. Ah, então o Neymar não serve mais? Serve. A seleção precisa dele inteiro, em condições. Não adianta precipitar. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente em todos os canais da TNT Esportes, no nosso canal principal, no nosso canal de cortes, no MFM, no de Sola e por aí vai, no de placa, para você não perder os vídeos e lives da nossa galera. Beleza? Ontem, então, o Dorival Júnior anunciou o corte do Neymar, os cortes também do Ederson e do Danilo, Lucas Perry convocado, hoje o goleiro do Lyon, ex-Botafogo, o Endrick convocado pro lugar do Neymar e o Alexandro. O Brasil passa a ter um outro lateral esquerdo nessa convocação. Mas eu vou me ater aqui ao corte do Neymar. Vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Algumas semanas antes mesmo da convocação do Dorival, quando a gente já percebia os movimentos para a volta do Neymar à seleção, o Dorival foi à Vila Belmiro, assistiu em loco o jogo do Santos contra o Noroeste, então os sinais estavam muito claros, o Neymar seria convocado. E eu, desde o primeiro momento, entendi como muito arriscado esse movimento, como precipitado. É uma lesão de LCA, uma lesão grave, 1 ano fora. Normal que nessa volta, nesse retorno, lesões musculares ocorram, é absolutamente normal. Essa já é a segunda desde a volta dele, porque ele teve uma lá no Al Hilal quando voltou no fim do ano passado. Então é previsto, né, normal, tá dentro de um padrão para quem se recupera desse tipo de lesão. E eu entendi, olha, ele ficou 1 ano fora com LCA, ele tem um histórico de outras lesões, ele voltou há 1 mês, ele tá ganhando ritmo, ele tá ganhando sequência, o nível dos adversários vai aumentando gradativamente, porque já acabou o Campeonato Paulista, vem aí o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o momento de esperar. Eu não convocaria. Até porque, vamos olhar, nível de enfrentamento. O Neymar, com todo respeito, tá melhorando a cada jogo, tá ganhando mais ritmo, alguns movimentos já estão começando a sair, algumas jogadas que ele tenta hoje já estão saindo, outras ainda não, mas isso num cenário onde ele enfrenta Água Santa, Botafogo de Ribeirão Preto, Noroeste, Inter de Limeira, Novo Horizontino, com todo respeito. Eu acho que é um salto muito grande para quem ficou 1 ano fora e voltou apenas 1 mês, sair desse nível de adversários e pegar Colômbia e Argentina. Mas, além da questão técnica, a questão física, Brasil e Colômbia, por exemplo, tem sido um jogo de choque, de enfrentamento, de porradaria descarada, assim, escancarada. E para um jogador, e aí tem gente que interpreta, ora, mas então o Neymar tem que ser tratado como um bibelô guardado numa caixa, ele não pode ir para o choque, futebol é contato. Sim, ele pode, quando ele estiver pronto para isso. Quando o corpo dele estiver melhor preparado, quando ele tiver mais mobilidade, justamente para fugir do choque, para fugir das pancadas. O jogo do Neymar se caracterizou muito por isso, né? Durante toda essa trajetória. A mobilidade, a agilidade, a rapidez de raciocínio de movimentos, muitas vezes, esses elementos fizeram com que o Neymar fugisse de gente que vinha para quebrar ele. Nem sempre deu. Imagine agora, quando essa mobilidade está longe do ideal. Eu ainda enxergo o Neymar bem distante do ideal, o que é normal. 1 ano fora, voltou há 1 mês e está ganhando sequência aos poucos. Então esse é um ponto. Isso não significa que eu não acredite no Neymar para a Copa de 2026 ou que eu não queira o Neymar na seleção. Muito pelo contrário, por querer o Neymar, por entender que a seleção brasileira depende do Neymar, por entender que a seleção brasileira é pior sem o Neymar, desculpa, o principal jogador brasileiro surgido nesse século, o mais talentoso, a gente não pode abrir mão e achar que ele não serve mais para a seleção brasileira. O meu ponto é, para que sejamos Neymar e mais 10, ele precisa estar recuperado. O processo de recuperação precisa ter todas as suas etapas respeitadas. E eu entendo que nesse momento é pular etapas, trazer o Neymar para uma seleção pressionada, para uma seleção que hoje não tem uma cara, não tem um padrão de jogo e que vai enfrentar 2 adversários duríssimos, talvez os mais difíceis dessas eliminatórias. Então essa sempre foi a minha opinião. E eu acho que
Esse corte do Neymar ilustra bem tudo aquilo que eu estava falando. Desenha para muita gente que teve uma enorme dificuldade de compreensão, o que não surpreende, porque infelizmente é uma das mazelas, uma das muitas mazelas que temos no país. Quando eu falo de processos também, eu acho que essa lesão do Neymar e essa ausência nos momentos mais importantes, porque veja, o Neymar voltou e estreou em fevereiro. Ok, né? Botafogo, Novo Horizontino, clássico contra o Corinthians, jogou a quarta de final do Paulista e tal, mas nos momentos mais importantes ele ficou fora. Na semifinal contra o Corinthians e na convocação para a seleção brasileira, que era algo que ele estava focando com muita energia. É preciso discutir o processo de minutagem, de escalação do Neymar, o planejamento que foi feito pelo Santos antes dessa lesão ocorrer. Porque, vocês vão lembrar, quando nós transmitimos na TNT Sports a estreia do Neymar contra o Botafogo, no final do jogo ele foi falar com a gente no último lance. E a minha pergunta ao Neymar, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta a ele, foi justamente nesse sentido. Escuta, Neymar, como é que vai ficar o planejamento? Porque domingo tem uma viagem para Novo Horizonte, tem jogos no interior. Você vai jogar? Vocês já conversaram sobre isso? Como é que vai ser? Porque qual era a minha preocupação? Óbvio, viagens mais longas, com temperatura muito alta, ainda estamos no verão, o interior de São Paulo é muito quente, nem sempre os gramados são tão bons, para ser justo, Novo Horizonte é muito bom, Limeira já não tão bom. Poxa, minha ideia ali era de que o Neymar seria poupado de um ou outro jogo para essa volta ser gradativa, mas eu fiquei surpreso quando vi o Neymar entrar em campo contra o Novo Horizontino 4 dias depois, lá em Novo Horizonte. Falei, caramba. Aí ele foi para Limeira, numa semana em que o que se discutia nos bastidores do Santos, talvez não seja o caso de ir para Limeira, né? Gramado ruim, a Inter não ganhou nenhum jogo do campeonato, ele foi, ótima participação, fez gol olímpico, deu 2 assistências para gols do Tiquinho, mas o ponto é, não se esticou a corda demais? Eu acho que essa reflexão tem que ser feita lá dentro do Santos. E outra, eu queria entender melhor como é esse processo dentro do Santos. Porque quem tem que ter a palavra final nessa hora, eu entendo o interesse do Neymar de jogar. Eu quero jogar, eu quero estar pronto, eu quero pegar ritmo, eu quero voltar logo, tem uma convocação, eu não quero perder a convocação, show. Mas a autonomia, o médico do Santos tem que ter para dizer, Neymar, show, beleza, você está entusiasmado, está voltando, mas eu acho melhor segurar. Você tem mecanismos para isso? Você tem o teste do CK, que inclusive foi informado, né, que o CK estava alto, e por isso o Neymar não jogou contra o Corinthians, além de não ter passado ali no teste de vestiário, no teste do hotel, enfim, antes do jogo. Como é isso hoje dentro do organograma do Santos? Como é que funciona? Quem é que tem essa voz ativa para dizer, Neymar, esse jogo você não vai. Neymar, esse jogo a gente vai te preservar. É preciso ter, né? Quem precisa ter... O jogador tem que ser ouvido, claro, sem dúvida, mas a palavra final é do jogador. E mais um ponto para fechar a nossa análise. Eu não entro muito em questões pessoais, a não ser que elas tenham um reflexo muito claro, ostensivo, visível no campo do futebol, eu me abstenho de falar sobre esse tipo de tema. Mas eu não posso ignorar a infeliz coincidência para o Neymar desse corte ocorrer justamente na semana, no dia em que vazam histórias na imprensa de fofoca, na editoria de fofoca, que a gente sabe que é muito forte no Brasil, existe um público que adora consumir esse tipo de notícia, de noitada do Neymar e tudo mais. É uma infeliz coincidência. O Neymar, eu já fiz vídeo no passado falando sobre isso, não parece muito preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre a vida pessoal dele, enfim. Ele não parece muito preocupado. Agora, já que ele não tem essa preocupação, ele vai abrir a rede social e vai ver a galera atrelando uma coisa a outra. Não tem muito jeito. Enfim, é inevitável, é inescapável. Na semana em que você é cortado da seleção brasileira, logo depois de perder uma semifinal de Campeonato Paulista, tendo ido ao Carnaval antes, cara, as pessoas vão falar. Não tem jeito. Eu, se fosse o Neymar, evitaria ao máximo esse nível de exposição. Eu vou até mais além, né? Eu não sou jogador de futebol, não quero comparar uma recuperação de um atleta, uma recuperação de coxa muscular, com a recuperação de um locutor, por exemplo, de uma corda vocal. Mas eu imagino, no cenário ideal, se você tem uma lesão, se você tem um problema, você não está 50%, 60% recuperado, a voz não está legal e você tem um jogo no fim de semana, eu vou me preservar nessa semana. Eu vou descansar o máximo que eu puder nessa semana. E o Neymar, cara, ele... Enfim, eu não vou chegar aqui e dizer... Tá vendo? Foi cortado porque foi pra noitada. Eu não sou médico. Eu não conheço o caso do Neymar. Eu não avalio o Neymar. Eu não tenho propriedade para falar isso. Agora,
É uma coincidência de datas muito infeliz para o Neymar. Aqueles que não gostam do Neymar, aqueles que têm uma rejeição ao Neymar, vão aproveitar esse episódio para criticá-lo ainda mais. E convenhamos, assim, é uma crítica que faz sentido. Não é uma crítica vazia, é de fato uma coincidência de datas muito infeliz. O jogador tem o seu período de folga, eu acho que na folga a gente não tem que ficar patrulhando, mas até mesmo para os períodos de descanso, para os períodos de folga, existem alguns limites. Principalmente se você está num processo de recuperação, se você está a menos de uma semana para se apresentar à seleção brasileira. Eu acho que esse é o ponto. Mas, repito, não vejo o Neymar historicamente preocupado com esse tipo de situação, com a imagem que vai deixar, que não vai deixar. Não vejo. Acho que o Neymar toca a vida dele desse jeito, falem, não falem, mas eu acho muito ruim. Ainda mais para um cara que vende a imagem, né? Porque um dos grandes produtos do Neymar é a sua imagem. O Neymar vende muito patrocínio, fecha muitos contratos graças à sua imagem. E é um dano à sua imagem tudo o que aconteceu nessa semana. Bom, o que você pensa? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.